Bom, então na aula passada nós resolvemos, né, esse circuito aplicando o método das correntes das tensões de nó, desculpe, e, bom, determinamos aqui os valores de as tensões de nó, né, depois os valores das correntes do circuito, as correntes desconhecidas, e depois a gente checou, né, o cálculo das potências e verificou, né, que o somatório dava zero, como a gente deve esperar, com a resposta correta, né. E aí, faltou, né, a segunda parte desse problema seria resolver o mesmo circuito, só que aplicando o método das correntes de malha, e aí checar, né, as respostas que a gente obtém por um método e por outro, né, e verificar se essas respostas são compatíveis, né, se elas são as mesmas, a mesma resposta, né, que é o que a gente deve esperar quando a gente resolve o circuito. Então, quaisquer dos métodos que a gente escolher para resolver o circuito vai possibilitar que a gente resolva o circuito, ou seja, chegue na resposta, determine as dúvidas elétricas ali naquele circuito, mas dependendo do método, né, a gente pode ter mais ou menos dificuldade, depende do circuito também, então é uma coisa que a gente precisa saber avaliar quando a gente está escolhendo, né, como analisar um determinado circuito. Mas todos esses métodos que a gente vê, né, nessa disciplina, principalmente agora no primeiro estágio, todos eles são baseados nas leis de Kirchhoff diretamente, né, então não tem nenhuma novidade com relação a essa base teórica do que a gente utiliza para analisar o circuito, mas são basicamente receitas, né, vamos dizer assim, algoritmos que você pode utilizar para chegar determinar, né, grandeza elétrica de um dado circuito que você esteja interessado, né. Então, assim, essa parte da análise de circuitos, né, como eu falei, esses métodos, como eu falei, eles são algoritmos, né. Então, um algoritmo é uma sequência de passos em que você implementa, né, e para resolver um dado problema, né, para chegar na solução de um dado problema. E nesse caso aqui, né, esses algoritmos esses métodos que a gente vê aqui, né, de análise de circuitos, principalmente o método das tensões de nó e o método das correntes de malha, são basicamente um conjunto de passos bem definido, né, para você analisar qualquer circuito. E aí, né, sempre gosto de fazer ressaltar essa coisa, né, que não adianta você pegar, né, estudar esses métodos, né, e mais ou menos decorar o que eles fazem e criar esses algoritmos automaticamente, né, na cabeça de vocês, sem entender, né, que aquilo ali, qual é a relação que esse método tem com as leis de Kirchhoff, por exemplo, né, e como você interpreta, né, cada um desses métodos, né. Então, quer dizer, como engenheiros, né, o que vocês têm que prezar, né, é não só a capacidade de resolver problemas, né, mas também a capacidade de poder raciocinar, né, utilizar a lógica, né. Então, muitos problemas na análise de circuitos não requerem conhecimento detalhado desses métodos, mas requerem apenas uma aplicação lógica, né, dos conceitos da teoria. E é nessa parte onde as pessoas têm a maior dificuldade. Então, simplesmente, vamos dizer assim, estar estudando
todas essas técnicas, né, tentando decorar, né, vamos dizer assim, pegar justamente aquela receita de bolo sem entender direito e apenas aplicar para resolver os circuitos. Muita gente faz isso, né, mas, quer dizer, o valor disso aí para sua, vamos dizer assim, profissionalmente, né, o que aquilo ali vai lhe agregar profissionalmente é questionável, né, porque quer dizer, resolver esse circuito dessa maneira aí, né, ou você tem aí, vocês usam já, né, o simulador de graça, né, já faz isso, o simulador já está lá para fazer isso aí de graça, né, para qualquer um que queira utilizar. Né? Então, quer dizer, não vai, ninguém vai lhe contratar, né, como engenheiro para resolver o circuito que a pessoa pode simplesmente colocar no simulador. Como eu falei, isso são algoritmos, né? Então, o computador, você não vai competir com o computador, né? Na resolução de um algoritmo numérico, né? Porque o computador, ele é feito para isso, né? Então, vocês têm que se acostumar a entender a lógica por trás, né? E entender, né, as relações, por que é que você usa tal método e não outro método, por que que determinado circuito você tem as relações de tensão e corrente que você tem, né? Como é que você interpreta os resultados? Então, isso é o que é mais importante, né? Para vocês. E, às vezes, nessa disciplina, né? O fato de a gente ter esses métodos que ficam até um pouco repetitivos depois, né? Acho que talvez dê a impressão errada, mas é sempre bom lembrar, né, desses detalhes, né? Então, algoritmos, computador roda para você tranquilo, né? O computador resolve um sistema de equações lineares lá de 100%, provavelmente aí no mesmo intervalo de tempo, ou quase, né? Ele resolve um 12 por 2. Então, não é um problema, né? É um problema resolvido, vamos dizer assim, né? Mas chegar no conjunto de equações, né? Que você tem que pegar para o computador resolver, aí é outra história, né? Para um dado circuito. Bom, então mais um método que a gente tem aí para trabalhar é o método das correntes de malha. E aí vamos ver, né, como é que a gente pode aplicar esse método na resolução desse circuito aí, né? Bom, o primeiro dos passos lá do método das correntes de malha, né, é a determinação de todas as malhas simples do circuito. E aí, por malha simples, né, malha é todo percurso fechado que você pode estabelecer no circuito, em que você sai do ponto e volta para o mesmo ponto, né, passando por esse ponto apenas uma vez, né. Então, isso é uma malha do circuito. E malha simples são todas as malhas em que você faz esse percurso e não circula nenhum elemento quando você está nesse processo, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma malha do circuito, né? Se eu sair desse ponto aqui e fizer esse percurso aqui, seja no sentido horário ou anti-horário, eu tenho uma malha, né? Porque eu saio e volto do mesmo ponto. E por um percurso fechado, né? Caminho fechado. Porém, não é uma malha simples, porque quando eu faço esse percurso, né, eu tenho vários elementos aqui no interior que eu estou circulando. Então, isso não caracteriza uma malha simples. Mas esses percursos aqui menores, né, vamos dizer assim, mais curtos, e que eu estou passando aqui, eu não circulo ninguém, essas que são as malhas simples do circuito, né, no circuito. E aí, o método das correntes de malha se baseia justamente nessas malhas, né, as malhas simples, ou as malhas em que eu percorro sem circular nenhum elemento do circuito. E aí, no caso desse circuito aqui, a gente tem 4, né? Tem essa daqui, aqui em cima, essa daqui e essa daqui. Então, temos aí 4 malhas simples, né? Então, identificadas essas malhas simples, o próximo passo é atribuir uma corrente de malha, né? Seria uma corrente que estaria associada, percorrendo, né?
cada uma dessas malhas simples, né, que a gente determinou. Então, aqui a gente associa uma corrente de malha para essa malha aqui, associando aqui essa corrente que a gente está identificando por IA, né? Essa malha aqui do lado direito, inferior, né? A gente associa essa corrente B, lado direito superior essa corrente C e o lado esquerdo superior a corrente D. Né? Então, veja que para cada uma dessas correntes eu associo um sentido, né? Então, é um sentido, ou pode ser um sentido horário, como é o sentido que está aí para as 4, né? E pode ser também um sentido anti-horário, né? Se você quiser. Aí vai novamente, né? É a escolha que não fica à vontade, na sua vontade. Né? Você pode escolher quaisquer dos sentidos, né? Desde que você escreva as equações depois, de acordo com os sentidos que você escolheu, você não vai errar. Né? Então, isso não afeta a solução do problema. Bom, então, feito esses passos, né, aí você agora vai recorrer, né, à lei de Kirchhoff das tensões. Né? Então, você vai escrever para cada malha, né, uma equação. Né? Então, para cada malha simples do circuito deve sair, né, uma equação da lei de Kirchhoff das tensões, certo? E essa equação vai ser escrita, né, em função das correntes de malha, né, que você determinou. Ok? Então, feito isso, né, para todas as malhas do circuito, você agora vai ter um conjunto de N equações, N incógnitas, né, onde N é o número de malhas simples desse circuito, e aí você vai poder solucionar, né, esse sistema e determinar essas correntes de malha, automaticamente você vai determinar todas as correntes do circuito, automaticamente todos os valores de tensão, etc. Então você resolve completamente, né, determina completamente o comportamento daquele circuito. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Não, professor. Então vamos aqui para esse circuito de particular, né, escrever as equações que a gente pode obter dele aqui, né, com a aplicação desse método das correntes de malha. Né? Então vamos começar por essa malha da corrente A, vou chamar aqui de malha A, né? Vou colocar aqui. Então nessa malha a gente tem que aplicar, né, a lei de Kirchhoff das tensões e obter uma equação em função das correntes de malha. Né? Então, nessa malha A, que seria essa malha aqui, né, que equação eu obteria para essa aplicação da lei de Kirchhoff das tensões? Né? Se eu aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha aqui, qual é a equação que eu obtenho? Menos Sai de 10. que ponto, professor? Escolha, vocês escolhem, né? Então, alguém já falou aí, a Edgley já chamou a atenção, né? Faltam as referências, né? Então, exatamente, né? Tem um ponto importante que ainda está faltando, né? A gente precisa definir algumas referências para a gente não se atrapalhar, né? E, vamos dizer assim, para a gente ter como interpretar, né? Ou até escrever as equações de maneira correta. Né? Então, vamos colocar algumas referências aqui de polaridade de tensão, né? Para esses resistores. Não tem. Então, aqui mais menos, aqui mais menos. Então, escolher essas daqui, né? A escolha também, né? Depende, é a gosto. Bom, nas malhas aqui, né? Eu já tenho algumas correntes
sentidos de corrente, fora as correntes de malha, né? Nos elementos aqui a gente temos sentido de corrente já definido, né? Então, vamos deixar assim mesmo. Pronto. Agora, qual vai ser a equação que vai sair dessa malha aqui, né? Se a gente aplica a lei de Kirchhoff das tensões. Menos 10. Mas aí, fazendo que percurso, né? Primeiro aí, diga um percurso. Desse nó de baixo. E Não, tudo bem, mas é percurso horário ou percurso anti-horário? Horário. horário. Horário, né? Isso. Então aí, como é que sai essa equação aí no percurso horário? Menos 10. Menos 10. Então, aumento de tensão negativo, menos 10. Mais 5. IA menos ID. 5 vezes. Vou colocar aqui. IA menos ID. Mais 5. IA menos IB. fechou a malha, né? Isso aqui igual a zero. Então, vamos ver aqui, né? A gente tem um aumento de tensão de 10 volts, então negativo, né? Depois tem uma queda de tensão, né? E em cima desse resistor, né? Mais, menos, e depois tem outra queda de tensão, então positivo, positivo. E aqui a gente tem a lei de Ohm escrito, né? Com o valor da resistência e as correntes, né? Aí a pergunta que fica para vocês é, e a conversão passiva? Tá corretamente obedecida aí? Sim. Por quê? Tá corretamente obedecida. Porque as tensões dos resistores estão positivos e estão na direção da queda de tensão. Desculpe, eu não acompanhei essa última parte. As correntes estão na direção da queda do potencial aqui, do mais para o menos. E as equações são obtidas estão positivas. Certo. Os valores de tensão nos resistores, 5 ohms. Certo. Então, se a gente olhar aqui essas equações, na forma que a gente escreve essas correntes, só colocar aqui. Então, isso aqui, que corrente é essa corrente aqui? E X. Isso aqui é IX, né? Por que isso aqui é IX? Porque ela dá por essa diferença aí de IA menos ID. É porque IX está sendo compartilhado por duas malhas simples, né? Certo. Mas como é que eu mostro que essa corrente é IX? Como é que eu demonstro que essa corrente aí realmente vale X? Tá pela lei de Kirchhoff das correntes? Mas tudo bem, mas a resposta aí tá meio tá na direção, só que tá incompleta, né? Como é que eu mostro que isso aí que essa corrente é realmente X, né? Porque vocês estão dizendo, não, isso é a corrente que está passando aqui, porque é a corrente A menos ID, né? Beleza, né? Aí, bom, a corrente aqui está indicada como sendo X, né? Aí a pergunta é, tudo bem, então se eu vejo que X, né, está na direção da queda de tensão, né? Então, se isso aqui foi X, né? E X eu estou vendo que está na direção da queda de tensão, então o sinal da conversão passiva tem que ser positivo, né? Então, está correto. Agora, a pergunta é, como é que eu mostro que A menos ID é igual a X? É só para de Kirchhoff. Agora, além disso, Porque daí diria, né, que a corrente que entra no nó é IX mais ID e a que está saindo é IA. Aquele nó central. Cadê? Desculpe. Aqui?
Isso. Aqui no nó central? Poderia fazer assim? A corrente que atravessa tanto esse ramo do resistor, né? Que atravessa o resistor. É IA, ID e tem X. Aí o que está no mesmo sentido é X e A, né? X mais IA é igual a ID. Nesse nó aqui está mais complicado, né? Que aqui não só tem essa corrente X, né? Tem da corrente descendo aqui, subindo aqui. Então, esse nó aqui, Mas daí não só seria igualar as equações, professor? A gente igualaria a equação em x é igual a 6 mais i4 mais 0,5 e igualava isso a IA menos ID é igual a IA menos I0, se I0 calcula. não, né? Isso aí, Desenvolveria tudo aí, eu acho que teria mais esse, resultado. esse raciocínio aí parece que alguém pegou a prova, pegou essa questão na prova e foi tentar resolver e resolveu desse jeito aí. Fez um monte de coisa sem a necessidade. Bom, pessoal, o que vocês estão falando tá, de certa forma, está correto, né? Então, você poderia usar esse nó aqui, né, para fazer essa avaliação, só que esse nó tem muita coisa que você desconhece, né? Então, você teria que conhecer as outras correntes aqui, etc. Então, aqui é mais difícil. Mas se você olhar para esse nó aqui do lado esquerdo, né? Aqui nesse nó, a lei de Kirchhoff das correntes tem que ser válida também, né? Ou não, tem que ser, né? Então, aqui, se você olha para esse nó aqui, né, do circuito, e escreve a lei de Kirchhoff das correntes agora, né? Bom, se você olha, bom, desse lado aqui chega a corrente 1 mais I1 é igual a IA, né? Então, está chegando IA, né? E está saindo IX e aqui sai D, né? E 2 que é igual a D, né? Então, quer dizer, lei de Kirchhoff das correntes para esse nó, né? Ficaria chegando no nó IA e saindo nó ID, né? Mais X, né? Então, sai D para um lado e sai X para o outro. Ou seja, aqui automaticamente X tem que ser igual a IA menos ID, né? Certo? Deu para acompanhar aí? Uhum, assim. Então, quer dizer, quando a gente olha aqui, né? E a gente olha, bom, a corrente D tá vindo aqui, a corrente IA tá vindo aqui, então, bom, nesse sentido aqui eu tenho IA menos ID, tudo bem. Isso aqui a gente consegue observar, né, entender pelas correntes mais. Mas, na verdade, né, essa corrente que a gente coloca aqui é consequência da lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse nó, certo? E do fato de que essas duas correntes aqui, 1 e 2, são iguais a IA e D, né? Então, quando você escreve as equações do método das correntes de malha, né? Quando você vai fazendo essas relações aqui, esses ramos que são compartilhados, essas relações aqui automaticamente estão satisfazendo a lei de Kirchhoff das correntes, né? Porque aqui você pode se perguntar, bom, eu só aplico a lei de Kirchhoff das tensões na hora de escrever as equações, né, do método das correntes de malha, verdade. E a lei de Kirchhoff das correntes? Bom, a lei de Kirchhoff das correntes está automaticamente sendo obedecida, né? Porque quando você escreve isso aqui, o que você está fazendo justamente é aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse nó. Você só não está, vamos dizer assim, você só não está se dando conta, né? Mas é isso que você está fazendo. Aí, bom, aí tem a situação, né? E se essa corrente X estivesse apontando para cá? Né? Porque aqui tá beleza, mas se a corrente X estivesse apontando para cá, para esse lado? Quem seria X? Aí faltaria o sinal da conversão passiva ali naquela equação. Aí tem duas coisas, né? Que faltaria. Faltaria o sinal da conversão passiva, aqui, quando eu escrever isso aqui com X, mas quem seria X nessa situação aí? Seria ID menos IA? Então, aqui, né? Você pode ver, IA mais IX tem que ser igual a ID, né? Uhum. IA mais IX tem que ser igual a ID, ou seja, X igual a ID menos IA. E aí, bom, x igual a ID menos IA, né? Aí, quando eu fosse escrever, né, a expressão para isso aqui, eu teria sinal positivo
sinal positivo da lei de Kirchhoff das tensões, né? E aqui eu teria que escrever agora, né? Vou só colocar aqui como exemplo, né? Então, teria o seguinte: sinal positivo da lei de Kirchhoff das tensões está aqui, aí abre parênteses, aí a gente ficaria com 5 vezes ID menos IA, né? Que seria o valor de x, agora se x estivesse apontando para esse lado, né? Só que aqui, né, nessa situação, a gente tem corrente na direção do aumento da tensão, então teria que ter o sinal negativo aqui, da conversão passiva. E aí, esse sinal voltaria tudo ao caso anterior, né? 5 vezes IA menos ID. Voltaria a mesma coisa, certo? Então, quer dizer, independente de como você escolhe representar, né, esse sentido aqui da corrente passando aqui, né, se for IA menos ID, né, essa corrente está para cá, né, e é o valor de X. Se for ID menos IA, essa corrente tem que estar para cá, né, o sentido dela tem que estar para cá. Quem diz isso é a lei de Kirchhoff das correntes, né. E aí, dependendo do sentido que você escolhe para representar a corrente que está aqui, você tem que observar também a conversão passiva, né? Certo? Por que eu estou chamando a atenção para isso aqui, né? Porque no livro, né, se vocês forem ver lá como o livro faz, né? Então, o livro, às vezes, quando ele está mostrando lá como resolver, né, as equações, ele assume um sentido para a corrente quando ele vai, por exemplo, se eu estou percorrendo essa malha aqui, né? Então, a corrente que está passando aqui, por exemplo, nesse ramo para baixo, ele vai assumir um sentido quando ele estiver fazendo essa malha aqui, e ele vai assumir em outro sentido quando ele estiver aqui, né? Como se a corrente estivesse aqui, estivesse para baixo, e depois estivesse para cima, né? Então, né, você pode resolver isso, né? Sempre, obviamente, se você prestando atenção na convenção passiva, né? Que pode ser um fator de engano aqui, porque quando você inverte, né, o sentido da corrente, se você não inverter a polaridade da tensão também, você vai ter algum problema, né? No caso da convenção passiva. E o que pode confundir vocês, né? Mas, de fato, né, o que pelo menos eu recomendo quando vocês estiverem aplicando esse método, né, é sempre deixar um sentido da corrente fixa e uma polaridade de referência fixa, porque aí você não se atrapalha, né, na hora de escrever essas expressões com a aplicação da convenção passiva, porque sempre você vai estar com a mesma referência na cabeça, né, e isso evita de você mudar a sua referência toda vez que você escreve uma equação, e aí você pode se embananar depois, né, no sinal. Muita gente, quer dizer, a maioria dos erros de quem aplica esse método, né, nas avaliações é justamente quando você tem esses termos aqui, né. E aqui nada mais, você está com dúvida qual é o sentido da corrente, qual é quer dizer, você está escrevendo a equação, você está com dúvida qual é o sentido da corrente, coloca um sentido de referência e olha a lei de Kirchhoff das correntes aqui, para ver qual é o valor que você tem que colocar aqui, né? E aí, bom, o resto você já sabe como fazer. Agora, no livro, né, se você segue a abordagem que está lá no livro do Nilson, pelo menos, né, você pode ter algum problema em escrever essas equações aqui. Até porque, né, causa um pouco de confusão, né? Por que você tem que mudar o seu sentido de referência quando se você está usando o mesmo elemento para escrever? Você não precisa mudar o sentido de referência, né? Você pode deixar sempre o mesmo sentido, que fica mais claro para você depois interpretar os resultados e pode escrever as equações da mesma maneira. Ok? Então, mas, só para a gente resumir, né? Toda vez que você tiver em dúvida se isso aqui é IA menos IB ou IB menos IA, né? Você, correto, como sempre, né? Definir um sentido de corrente. Se você está em dúvida se essa corrente vai ser IA menos IB, ID, né? Ou ID menos IA, aplica a lei de Kirchhoff das correntes aqui, vai lhe dar, isso aqui vai lhe dar a resposta, né? E aí escreve as equações como a gente vem escrevendo normalmente desde o começo, né? E aí vai estar correto, né?
Bom, então vamos voltar aqui, né? O que a gente tinha escrito no início. Então, 5 vezes IA menos ID, mais 5 vezes IA menos IB, né? Então, dessa equação aqui, né? O que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui os termos da 10 vezes IA, a IB só tem menos 5, né? E ID aqui eu tenho também menos 5. Isso aqui é igual a 10. Então, aqui a gente já tem uma equação. Beleza, pessoal? Então, essa é a primeira equação que a gente obtém aqui, dessa malha. Então, vamos agora para a malha B. Né? Vamos ver o que, é que a gente obtém para a malha B. Então, aplicando lei de Kirchhoff das tensões na malha B, qual é a equação? Essa malha aqui, pessoal. Seria a equação. Menos, no caso, tomando Começando essa resistência de 5, professor. vai ser Vou a falar. mesma corrente. Pois não? Qual seria? A mesma corrente que passa no resistor, nesse mesmo resistor da malha 1, só que agora analisando a conversão passiva. Não entendi, não. No caso, é aquela mesma corrente que passa nesse mesmo resistor, que é IA menos IB, Certo? multiplicado pela resistência, só que agora analisando a conversão passiva. Então, seria 5 vezes IA menos IB, você está IA falando menos do IB. primeiro termo? Isso, só que tudo isso é Negativo. passiva. Tudo Por que dentro negativo? Por que negativo aqui? por causa da conversão passiva. No caso, o sentido da corrente está na queda de tensão. Certo, mas sentido na corrente na direção da queda de tensão, qual é o sinal da conversão passiva? Tá Não, é o contrário. no aumento, né, de No tensão. aumento. Isso, esse momento. Então tem uma confusão aí, né? Bom, a Eva está dizendo que esse sinal aqui é por conta da conversão passiva, né? É pelo lei de Kirchhoff, professor, então. Só que IA menos IB, né? É a corrente que está descendo aqui, né? IA menos IB, você vê aqui IA para baixo. Então, IA menos IB é a corrente que está descendo, que é justamente o sentido dessa corrente 6. E aí a corrente que está descendo está na direção tá assim, o sentido de referência está na direção da queda de tensão, né? Então, conversão passiva, o sinal é positivo, como foi positivo aqui, né? Então, foi positivo aqui, tem que ser positivo aqui também. Só que pode ser um menos aqui. E o menos é de onde? Vem de onde? Porque está percorrendo o elemento no sentido do aumento da tensão. Exatamente, né? Então, esse menos que aparece aqui é o menos da lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, se você vem aqui, eu estou no sentido de aumento da tensão, então tem que ser menos, né? Conversão passiva, sinal positivo, e o sinal da lei de Kirchhoff das tensões menos, né? Então, fica menos 5IA menos IB, né? Beleza. E o próximo? Mais 25 vezes IC. Não, IB menos IC. Ok, então vamos ver aqui, né? 25, valor da resistência. O mais aqui é do sinal aqui da lei de Kirchhoff das tensões, né? Queda de tensão. E agora vamos ver convenção passiva, né? Bom, IB menos IC é a corrente que está vindo aqui, né? Que é essa corrente 4. Então, IB menos IC está na direção corrente, o sentido da corrente está na direção da queda de tensão, então tem que, a convenção passiva mantém o sinal. Beleza. E, para fechar a malha,
mais 2, eu acho que isso é em X, né? 2 e X Certo, mas e x, quem é em x? e 5. E A menos IB. Ah, E x aqui, né? É a corrente que está passando aqui, que tem que ser igual a IA menos IB. ID, sim, né? sim. IA menos ID. Então, aqui a gente fica com IA menos ID. Fechou a malha, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Então, daqui, se a gente... Vamos ver aqui o que a gente tem, né? Menos 5IA mais 2IA. Então, menos 3 IB, né? Eu tenho um 25 mais 5. Então, aqui vai ficar 30. E C, menos 25, né? E D só tem esse termo aqui, né? Então vai ficar menos 2. Tudo isso aqui é igual a zero, então essa é a equação número 2. Beleza. Bom, agora eu tenho essas duas malhas aqui que restam, né? A malha D e a malha C. Mas aqui vai aparecer uma situação particular aí, né? Da aplicação do método das correntes de malha. Qual é a situação particular? Supermalha. Exato, né? Então aqui vai aparecer uma supermalha, né? Por quê? Porque compartilhado, né, entre essas duas malhas aqui simples, eu tenho uma fonte de corrente sendo compartilhada, né? Então toda vez que eu tenho isso acontecendo, né, eu vou criar uma supermalha e essa supermalha vai ser a malha que vai circular essa fonte de corrente, né? Então, que malha é essa? Vai ser essa malha aqui, né? Posso escolher, se vai começar daqui. Então, faço o percurso aqui juntando essas duas malhas e circulando essa fonte de corrente. Então, essa é a minha supermalha, né? Então, da mesma forma que acontecia com supernó lá no método das tensões de nó, no caso da supermalha, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões na supermalha, vai obter uma equação, e aí uma segunda equação vai ser dada de graça aí para a gente, né? Pela relação entre essas correntes aqui e essa fonte de corrente, certo? Então, é a situação análoga lá, né? Do método das tensões de nó, quando a gente tinha um supernó. Então, vamos ver aqui, né? Supermalha aí de CD, né? Então, vamos aplicar aqui lei de Kirchhoff das tensões nessa supermalha, para ver o que a gente obtém, né? Vamos começar aqui, né? Fazer esse percurso horário, certo? Começando daqui. Então, quais são os termos aí? Qual é o primeiro termo? Qual o ponto que está começando, professor? A gente está começando daqui e fazendo horário. Certo. E aí? 20 vezes ID. Então, veja que aqui eu tenho 20 com 5. Então, eu posso juntar esses dois logo num só, né? Para não ter muito trabalho. Então, aqui a gente pode... Aqui vai ficar 20D e 5ID, né? Então, vai ficar... A gente já pode fazer o equivalente aqui direto, né? Para simplificar. Então, queda de tensão, né? Para os dois, como referência. Então, aqui a gente fica com 25ID, né? Vai ficar aí, nesse primeiro termo. Qual é o próximo? Mais 12. Somado com 12, que é a queda ali de tensão da fonte. E o próximo? A corrente que passa nele é o IC mesmo? Ou... Desculpe. Não entendi. Não, perdão. É mais 12 só. Próximo termo? Mais 15C. Então, soma aqui com 15 e C. Conversão passiva está correta? Tá. Então, corrente C, a corrente que está descendo aqui, né? Que é o mesmo sentido dessa corrente de 3, ela está na direção da queda de tensão, então sinal positivo.
E agora o próximo. Menos 25 vezes, entre parênteses, IB menos IC. Menos 25 vezes IB menos IC, então, menos aqui do aumento de tensão, né? IB menos IC é a corrente que está passando nessa corrente 4, né? Ela vale B menos IC, e essa corrente está na direção da queda de tensão, então, sinal positivo. Então, deixa só o sinal da lei de Kirchhoff das tensões aqui, né? Negativo, então tá correto. E o próximo, o último aí para fechar. No mesmo sentido, menos 5 vezes IA menos ID. IA menos ID, né? Exato. Então, a Igual mesma a coisa. zero. Fechou a malha, super malha. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Então, vamos ver aqui que equação a gente tira desse negócio aqui. Então, 5 vezes IA, né? Que aparece aqui, negativo. IB, a gente tem menos 25, né? IB, IC, a gente tem 15, né? 15 com 25, né? Vai dar 40. Positivo. E D, né? A gente tem 25 aqui e mais 5, né? Então, 30 e D. Então, isso aqui tem que ser igual a, passando 12 para o outro lado, né? Menos 12. Então, isso aqui é a nossa equação número 3. Ok, né? E agora, qual é a outra equação aí que vem de graça? IC menos ID é igual a 0,5 ampere. Exato, né? Então, a equação que vai vir de graça vai vir daqui, né? Desse ramo. Nesse ramo, essa fonte de corrente aqui, ela já amarra a diferença entre essas duas correntes, né? Então, IC, né, menos ID, que é a corrente que está chegando aqui nesse nó, né? Tem que ser igual a 0,5. Então, essa equação vem de graça. Então, de fato, IC menos ID isso aqui tem que ser igual a 0,5. Então, essa é a última equação que a gente precisava. Então, veja que eu tenho aqui uma equação, a segunda aqui, né, duas, a terceira equação que apareceu aqui da supermalha, e também dos elementos aí dessa malha, né, tem a equação que vem de graça aí, que é a equação lá da fonte de corrente, que está sendo compartilhada entre as malhas. Então, feito isso, né, e aplicado aí corretamente, né, os conceitos da conversão passiva, né, e das leis de Kirchhoff, então a gente já tem um conjunto de equações que a gente precisa resolver. Aí agora é só resolvê-lo, né, e determinar, né, resolver esse sistema de equações e determinar os valores dessas correntes aí, né? Então, alguém anote aí esses valores dessas correntes que a gente vai resolver. Já fiz o print já. Tira o print aí, Yuri. Então, vamos colocar aqui as equações, né? Quais seriam? Qual foi a primeira equação? 10IA menos 5IB menos 5ID igual a 10. Essa é a nossa primeira equação. Na verdade, aqui eu estou escrevendo com maiúsculo para evitar. Então,
Ok. Então, a primeira equação está aí. A segunda, menos 3IA mais 3IB menos 25IC 30 e B, né? a correta é 3 ou é 30? Aqui. Aqui tá 30. Deixa eu ver aqui. Então, menos 3, 30, menos 25. Menos 3,30, isso. Foi mal, professor. Menos 3, 30, menos 25 e menos 2, né? É menos 2ID igual a 0. Isso aqui vai ser igual a 0. Próxima, Menos 5IA menos 5 vezes A, menos 25IB 5 vezes B, mais 40IC 40 vezes IC, mais 30ID igual a menos 12. menos 2. Ok. E por último, IC menos ID IC menos ID igual a 0,5. é 0,5, né? Isso. Então, chegamos aqui no nosso conjunto de equações, né? Deixa eu só aqui. Vamos ver isso aqui que eu rodei. Ok. Então, vamos ver aqui. Vamos ver se rodando isso aqui a gente vê, obtém os resultados, né? Então, veja aqui, né? A gente obteve aqui A 0,97, B 0,24, IC 0,2 e ID menos 0,3, né? Ok, né? Então, novamente, agora vamos voltar para o diagrama do circuito, né? E agora escrever expressões, né, em função dessas correntes de malha, para cada uma das correntes que a gente tem lá, né? Naquele circuito. Então, a gente vai simplesmente aqui pegar essas correntes e escrever expressões, né? Para essas correntes que já estavam lá indicadas no diagrama do circuito. Para que a gente possa depois checar o resultado com o resultado do método da extensão de nó, né? Então, vamos ver aqui, né? Começar pela corrente 2, né, que está lá. Quem é a corrente 2? ID. ID, né? Então, a corrente 2 vai ser igual a ID. Então, sem problemas, ID. Ok. Corrente X IA menos ID. e A menos ID. A corrente 3 IC. e C, né? Corrente 4 IB menos IC. e B menos IC. Corrente 6 IA menos IB. e A menos IB. E a corrente I1 e a corrente 5. Corrente 1 é IA, né? I5 IB. E a corrente 5 B. Ok, vamos ver aqui, né? O que é que a gente obtém? Então, I1 0,97 menos 0,3, 0,2, 0,04, 0,24, 0,73 e 1,27, né? Agora vamos comparar com os resultados que a gente obteve do método da extensão de nó, né? 0,97 menos 0,3, 0,2, 0,04, 0,24, 0,73 e 1,27. Então, solução idêntica, né? Como era esperado. Então, as correntes
cada uma das correntes que a gente tem lá no circuito, determinamos, né? E, obviamente, novamente, a expressão aqui para as potências, né, vai ser idêntica, né? Que é as expressões que a gente já escreveu aqui. Não vou nem colocar aqui. Então, veja que, independente do método, né, que você escolhe para você resolver o circuito, né, a aplicação correta das leis de Kirchhoff da conversão passiva vai sempre entregar a resposta correta, né, independente do método. A interpretação dos sinais das correntes também depende das referências, né, por isso que eu frisei nessa questão do método das correntes de Maio, quando você escreve as equações, né, é sempre bom fixar um sentido da corrente, fixar uma referência de tensão, né, para cada elemento, e não ficar, como o livro sugere, né, de você assumir um sentido de corrente, uma polaridade para uma situação e mudar para outra, né? E aquilo aí acaba depois você se confundindo, né? Você vai achar um sinal para, por exemplo, o sentido dessa corrente aqui, né? E aí você não vai saber qual é exatamente quer dizer, você tem que escolher, né? Se você quer representar essa corrente aqui com as referências IA menos IB ou com IB menos IA, né? Porque se você representa isso aqui pela corrente IA menos IB, ela vai ser igual a IA menos IB, mas se você quiser utilizar IB menos IA, né, ela seria menos IB menos IA. Então teria um sinal negativo aqui, porque como esse sentido está para baixo, né, se você está calculando uma corrente que está aqui para cima, né, então ela tem que ser menos. Então, essa questão do sinal pode confundir e confunde, viu? Às vezes, a interpretação dos resultados aí, né, que vocês obtêm, aí isso aqui pode gerar erros, vamos dizer assim, bobos, né, fácil de evitar. Então, manter sempre uma referência para o sentido da corrente, para a polaridade da tensão, é o que é o recomendável, né? Pelo menos eu acho. Ao contrário do que o livro faz, né? Isso. Bom, então, do ponto de vista de análise de circuitos, né, veja que a gente rapidamente, né, obtém a solução aqui, né? As expressões para as correntes aqui, a gente obteve diretamente das correntes de malha, né? Com todas as correntes vão poder ser escritas sobre as correntes de malha. E se a gente comparar, né, essa escrita aqui com o caso do método das extensões de nó, né? Você veja que no método das extensões de nó a coisa é um pouquinho mais áspera, né? Espinhosa para você escrever. As equações às vezes podem ficar um pouquinho mais feias, né? E também, né, a gente pode analisar, né, o circuito do ponto de vista de qual método, né, traz o menor trabalho para a gente, né? Então, bom, no caso desse circuito aqui em particular, né, quando a gente utilizou o método das extensões de nó, as equações que a gente obteve aqui ainda precisavam... Bom, a gente escreveu as equações e aí precisava fazer algumas manipulações, né, transformar em algumas frações no meio das equações, eliminar os denominadores e deixar as equações no formato não fracionário, vamos dizer assim, né? Coeficientes aqui, então deu um trabalhinho nesse sentido. Aqui a gente teve um sistema 4x4, né? Também no método das correntes de malha teve um sistema 4x4. Então, do ponto de vista de número de equações, os dois métodos para esse circuito dão a mesma coisa, né? A única diferença aqui, né, que quando a gente resolveu o método das extensões de nó, a gente pegou esse nó aqui como sendo um nó de referência, né? Se a gente tivesse tomado esse nó aqui como referência, então aí a situação ia ficar um pouco mais fácil, né? Porque aqui você ficaria com uma tensão de nó já determinada e uma já estaria amarrada por essa fonte de tensão aqui, né? Então, nessa situação aqui, você teria que resolver um sistema provavelmente 3x3, né?
e não 4x4. Então, você ficaria escolhendo esse nó aqui como nó de referência, você ficaria com uma equação a menos, né, no seu sistema, para uma variável a menos para ser determinada, né? Então, quer dizer, veja que se a gente olhar para esse circuito assim, na primeira vista, né, você tem uma, duas, três fontes de tensão e apenas uma fonte de corrente, né? Então, assim, intuitivamente, né, obviamente você tem que analisar o circuito com mais detalhe, mas assim, o que você espera num circuito desse, né, é que a aplicação do método das correntes de nó, das tensões de nó, desculpe, vai lhe dar um trabalho, em termos de número de equações, né, menor, porque você tem várias fontes de tensão e aí você pode ter supernós, né, aqui. A possibilidade de ter um supernó é grande, né, então aqui você tem três fontes, né, contra uma fonte de corrente, então aqui, intuitivamente, vamos dizer assim, né, o que você esperaria que você teria um trabalho menor com o método das tensões de nó, né, mas também depende de como você aplica o método, né, você escolher um nó que não seja tão vantajoso para você, para ser o nó de referência, você pode ter um trabalho extra, né, desnecessário às vezes. Não que o método não vá funcionar, ele vai funcionar independente do nó que você escolhe, mas alguns nós podem lhe dar menos trabalho, né? E já o método das correntes de malha, né, que você tem 4 malhas simples, né, mais uma supermalha, né? Então você tem essa facilidade de ter aí a supermalha na história e de ajudar, né, no caso. E quando você escreve as equações da lei de Kirchhoff das tensões, né, você não precisa ficar simplificando fração, né? Então, você geralmente colocar a equação aqui bonitinha é mais fácil, né? No das correntes de malha. E também escrever as expressões para as correntes, né? Veja que aqui só tudo em função das correntes de malha, né? Então, pessoal, né? Quando você tem um circuito para resolver, né? Obviamente, às vezes tem alguns problemas na prova, né? Que não vão vir explicitamente, né? Vai ter um problema lá para você determinar alguma grandeza no circuito e não vai vir especificado qual o método que você tem que utilizar, né? Então, essa parte de você pegar o diagrama de circuito, analisar e identificar qual é o método que seria o mais, assim, mais fácil de se trabalhar, né, também faz parte da avaliação. Então, muita gente, às vezes, tem um circuito na prova, né, que por um método específico, né, dos que são analisados nesse primeiro estágio, a resolução do circuito dura 5 minutos ou 10 minutos, e por um outro método vai demorar 45 minutos, certo? Então, às vezes, ao invés de a pessoa pegar o problema e gastar aí 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, né? Tentando ver qual é o método que mais fácil vai resolver aquele problema, né? A pessoa simplesmente engata, né, um método qualquer, o método das tensões de nó, o método das correntes de malha, e vai começando a escrever as equações do circuito. Aí vê que o circuito vai dar muita equação, né? E aí, né, ao invés de pensar, bom, qual seria um método que não daria tanto esse trabalho, já que eu tenho aí, sei lá, 1 hora para terminar a prova, ou alguns minutos para terminar essa questão, a pessoa poderia pensar, bom, provavelmente tem um método, e geralmente esse é o caso, né? Sempre vai geralmente ter um método que a questão vai sair bem mais rápido, né? Mas aí, né, ao invés de pensar nisso, né, ela simplesmente fecha os olhos, pega o primeiro método que vem na mente, né, e começa a aplicar. Aí depois que passa 45 minutos, né, erra uma conta, erra um sinal, erra uma conversão passiva, não acha a resposta correta, né, aí depois o culpado vai ser o professor, né, porque colocou uma questão muito longa na prova, né. Então tem gente que reclama que as provas são longas, né? Mas quem reclama que a prova às vezes está longa é porque geralmente está aplicando um método mais trabalhoso na resolução da questão. E aí é claro, né? Se você quase todo problema de circuitos, né? Se você escolher o método mais trabalhoso, aí você vai gastar, né? Um dia de prova não vai ser suficiente para você fazer a prova. Agora, assim,
faz parte da avaliação também avaliar a capacidade que vocês têm de analisar um circuito e escolher, né? Bom, se a resolução não pede um método específico, né? Você tem que também ter a capacidade de ser crítico, né? Qual é o método, né? Se eu tenho aplicação das leis de Kirchhoff diretamente, eu tenho método da extensão de nó, corrente de malha, divisor de tensão, divisor de corrente, enfim, transformação de fonte. Então, tem todos esses métodos que são vistos no primeiro estágio, né? Você tem um problema para resolver, né? Provavelmente, um desses métodos vai ser o método que vai resolver aquele problema de maneira mais rápida, né? Então, você tem que ter essa capacidade crítica, né? E também isso é avaliado, isso é o que tem que ser avaliado também na prova, né? Então, você está fazendo a prova e está achando que a questão está demorando demais ou está dando a equação demais, provavelmente você não parou para pensar em que método utilizar para resolver aquela questão em particular. E aí depois vem a choradeira, né? Que a prova não dá tempo, que não sei o quê, mas é o contrário, né? Com uma análisezinha de 2, 3 minutos, parando e tentando raciocinar sobre o problema, você consegue identificar o método mais adequado e resolver as questões. A maioria dificilmente tem uma questão que demore aí mais do que 20 minutos, meia hora para você resolver, né? Considerando também que não, nem isso, às vezes quer dizer, dificilmente também nas provas tem sistemas muito de ordem muito elevada, né, para vocês fazerem. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Fiquem atentos também com relação a esse método das correntes de malha. Da mesma forma que a gente viu que no método das tensões de nó, isso aqui tudo ficaria um supernó, né? Porque você tem duas fontes aqui na sequência, né? Se eu, por exemplo, a gente tem essa fonte de corrente aqui. Se tivesse uma outra fonte de corrente aqui, né? Então, você teria essa malha compartilhando uma fonte de corrente com essa malha e essa malha compartilhando uma fonte de corrente com essa malha, né? Se tivesse uma fonte de corrente aqui. Então, você ficaria com a supermalha, que seria isso aqui, né? Então, você obteria uma equação da supermalha e estaria duas equações que sairiam de graça aqui das fontes de corrente, né? Então, pode ser que você tenha uma supermalha aí com mais de uma fonte de corrente no interior, né? Como pode ser que você tenha um supernó com mais de uma fonte de tensão. Certo? Então, vocês têm que ficar atentos aí na hora de observar e analisar o circuito. Professor, mas Pois não? uma dúvida, para que esses dois, para que isso aqui seja um supernova, que o senhor acabou de mostrar, não pode ter esse resistor de 5, né? Entre eles? Desculpe? Não poderia ter esse resistor de 5, né? Para ser um supernova? Não, o supernova a gente considerou isso aqui, né? Na aula passada. Então não importaria essa corrente 6 ali. Que corrente, desculpe? A corrente 6. A gente não consideraria ela, então? Não, a corrente 6, quer dizer, o supernó era tudo isso aqui, né? Era esse nó, com esse nó, com esse nó. Entre os três, né? Então, isso aqui que era o supernó pra gente, né? Então, essa corrente 6, obviamente, importa, porque ela está chegando nesse nó aqui, né? Que faz parte do supernó. Então, assim, o conceito de supernó, né? Você pega dois nós que estão conectados por uma fonte de tensão, né? E considera como se fosse o mesmo nó, né? Então, aqui, na aplicação da lei de Kirchhoff das correntes, né? Então, aqui a gente teria a união desses dois nós, virando um supernó. Só que aqui a gente pode unir também esse nó e ainda pode unir esse aqui, né? Porque tem uma fonte de tensão aqui. Então, ficaria um supernó com 3 nós. Né? E aí tem que analisar as correntes que estão chegando e as correntes que estão saindo, né? E essa corrente 6 está chegando aqui, né? No nó que faz parte do supernó. Professor, em um caso de uma supermalha com duas fontes de corrente, a gente iria analisar a malha externa
e depois aplicar as diferenças? Tipo, por exemplo, se eu tivesse 3 malhas e duas fontes correntes. Aí, de modo afim, como a gente fez aí, que é IC menos ID igual a 0,5, é, por exemplo, tem uma malha IB menos IC é igual a uma fonte corrente. Exato. Seria Então, esse também nisso? a supermalha, né? Por exemplo, se você tiver uma fonte Por exemplo, professor, se a gente tivesse uma fonte corrente no lugar do resistor de 25 ohms aí, seria uma supermalha com duas fontes de corrente. Seria isso? Exatamente. Só que a supermalha, o percurso da supermalha, ela tem que circular as duas fontes, né? Então, você teria, por exemplo, sair daqui, vir para cá, vem. Fazer esse L aí, né? Então, essa é a supermalha, né? Uhum. Ela vai englobar essas duas fontes aqui. Certo, certo. Então, essa é... Ok, pessoal. Então, deixa eu só encerrar aqui a gravação.